Luiz, Diga lá. na página 1, patologia, quarta, quinta e sexta linhas, a conscienciologia complementando os gaps conceituais caracterológicos do manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais e da classificação internacional das doenças. Podia dar uma geral, por favor? Posso. Bom, a Conscienciologia vem trazendo alguns conceitos, né, que eu posso, acho melhor trazer exemplos. Por exemplo, síndrome de abstinência da baratrosfera, né, que está aqui na remissiologia. É uma síndrome que a gente vê acometer as pessoas, e tu vai procurar isso em qualquer uma dessas classificações, não existe nem nada, nem parecido ali. Outra, síndrome da ectopia afetiva, né, para a gente citar um outro exemplo. A coisa mais próxima que tem da síndrome da ectopia afetiva seria aquela síndrome de Estocolmo, que a gente vê, que é um exemplo, inclusive, dentro da síndrome. Mas não se fala desse processo, né, de você ter um amor errado, de você gostar de alguma coisa que não faz bem para você. Então, a única coisa que tem. Então, esses são dois exemplos, por exemplo, de conceitos que a Conscienciologia está trazendo e que podem ajudar, né, no futuro, para a gente ter uma classificação diagnóstica de uma maneira diferenciada. Eu coloquei aqui no verbete, lá, se eu não, um pouco antes da taxologia, na página 5, que é o desafio, o desafio que eu penso é a gente incluir dentro das hipóteses diagnósticas a visão conscienciológica dentro da anamnese que a gente vai fazer de uma pessoa. Por que não a gente colocar mais esse item? Eu não estou aqui dizendo que não existam doenças físicas bem estabelecidas, nada disso, existe tudo isso. Mas por que a gente não pode também aumentar o rol de possibilidades diagnósticas com a visão conscienciológica? Eu acho que isso pode, nós vamos fazer isso, nós já começamos a fazer isso, mas ainda isso não está sistematizado, nós não temos um tratado de consciencioterapia ainda, mas nós vamos ter de conscienciometria, nós vamos ter isso. Nós já estamos começando a trabalhar nisso aí, individualmente, né, mas ainda não é um esforço que dá para a gente fazer uma publicação. Luiz, Oi. Na página 5, item 7, você fala do transtorno da identidade de gênero. Isso. Na Conscienciologia, a gente sabe mais, a gente tem conhecimento, né, de como é que a Conscienciologia vê isso. Eu queria entender como é que a psiquiatria vê isso e como é que você consegue fazer a interação entre a Conscienciologia e a psiquiatria nesse item. Ok. Bom, Rosa, primeiramente eu queria te agradecer, porque a Rosa é uma amparadora intrafísica. Eu acho que o senhor fez uma excelente escolha quando botou ela um pouco à frente desse trabalho, que o que ela ajuda a gente a fazer, e ela ajudou muito na construção desse verbete, principalmente no começo, em que a minha própria visão estava muito tacanha, e ela ajudou a ampliar. A definição tem muito a mão dela, né? Tem as ideias dela, e eu acho que eu quero fazer esse agradecimento. Isso tem a ver um pouco com né, o processo aqui do verbete. Bom, Rosa, é um desafio a gente ver isso, assim, ó, hoje eu já não consigo mais ver um paciente só com essa visão psiquiátrica, quando eu olho um paciente que tem um transtorno de gênero, né? Transtorno de gênero, para todo mundo ficar bem claro, a pessoa não se aceita. É os casos de transexualismo, né? Não é transvestismo, é transexualismo. É aquela velha e famosa frase que é chavão. Eu sou né, o cara é um homem, ele diz, eu sou uma mulher presa num corpo de homem, e vice-versa, né? Então, o que acontece? Do ponto de vista da psiquiatria, o que a gente faz? O tratamento hoje para isso é a pessoa aceitar a própria condição que ela admite ser. Então, se apoia, por exemplo, um cara que é
homem, quer virar mulher. A psiquiatria hoje apoia esse processo, claro, não em 5 minutos tomar uma decisão. Isso é um processo longo, tem que passar por psicoterapia, por tratamentos, e ver se a pessoa realmente quer e fazer a mudança de sexo, né? Isso existe e é assim que a psiquiatria hoje se comporta. Do ponto de vista conscienciológico, eu já tenho as minhas restrições a esse tipo de conduta. Entretanto, há pessoas que, ao mudarem, que se submeteram à cirurgia e estão muito bem, né? Dentro da concepção dela, aquilo era o melhor. Mas a gente sabe de casos em que a pessoa muda e também não fica contente, né? E aí começam os problemas. Por isso que tem que ser muito bem avaliado, porque, veja, para deixar alguém se submeter a uma cirurgia dessa, você tem que fazer uma avaliação muito séria. E alguém que você já vê claramente que tem uma psicopatologia estabelecida. Então você não sabe, você não consegue ter certeza se, de fato, aquilo é fruto, né, vamos dizer assim, de uma constatação da pessoa e de uma incongruência entre o corpo físico e o seu sentimento, né, de gênero, ou aquilo é mais uma doença do ponto de vista que pode trazer outros problemas a posteriori. Então nós já tivemos todos os exemplos, pessoas que melhoraram ao mudar e pessoas que pioraram ao mudar de sexo. Luiz. Eu até, só um minutinho, eu até diria que Balzac caracterizou bem o contexto desse conflito na síndrome da Charlotte, no extrafísico, quando ela diz, eu num corpo de homem. Isso aí sintetiza bem o conflito desse tipo de situação. Eu, toda vez que vejo casos assim, hoje eu me reporto a esse conflito lá. Quer dizer, a pessoa está totalmente antagônica à condição nova que ela vai receber e não tem jeito, não tem apelação possível. Ela vai viver um psiquismo feminino dentro de um corpo masculino, que é justamente esse de estar o restringimento absoluto, né? Praticamente uma instituição total para a pessoa. Para ela é um caso de instituição total. Ela recebeu um corpo que ela não quer manobrar, ela não quer manejar, ela não se sente bem dentro daquilo. Então, é uma nova síndrome, a síndrome de Charlotte pode ser usada futuramente na psiquiatria. E existem coisas assim, recentemente eu vi não um consultório, eu vi na TV, uma situação na internet, uma situação de o cara era homem, ele queria virar mulher. Muito bem. Mas ele dizia-se lésbica. Ele gostava de mulher. Então ele queria virar mulher fisicamente para continuar aí tendo relacionamento afetivo, sexual com mulheres, porque ele se via lésbica. Então, estou vendo como é que é o negócio? Então, assim, mas já gosta de mulher, para que vai mudar para homem? Né? Para que vai mudar de ser homem para mulher? Exatamente, mas aí não queria ter o tipo de relação entre homem e mulher. Então, assim, isso aí, pessoal, a gente vai vendo o processo da psicopatologia humana, né? Bem séria, e isso está cada vez mais claro. É importante colocar aqui, por exemplo, a questão do homossexualismo. Em que sentido? O homossexualismo, até o DSM-3, ele era considerado doença. A partir do DSM-4, ele foi retirado como uma doença. Se diz que porque existe, né, esses diagnósticos, muitas vezes, eles são feitos em assembleias por aclamação, e na Associação Psiquiátrica Americana sabe-se que tem muitos psiquiatras homossexuais. Então, eles votaram contra, né? E hoje o que tem de homossexualismo como doença em qualquer um dos dois critérios diagnósticos é quando a pessoa tem um homossexualismo e tem uma incongruência, ele é egodistônico. Então, o cara, ele é homossexual, por exemplo, masculino, e ele sofre com aquela condição, né? E ele sofre muito com aquilo, e ele não quer ser homossexual, mas a orientação sexual dele é nessa direção.
E ele não quer ser assim, porque ele é parte de uma minoria que sofre muito, né? Então, esse caso de homossexualismo, que é um caso diferente desse de identidade de gênero, homossexualismo é um problema de orientação sexual, não é opção sexual, como se a gente ouve aí muitas vezes falar. Você não opta por quem é o objeto do seu desejo. O que você vai optar é por atuar esse desejo. Mas a orientação, você cresce e você, quando vê, você percebe. É só cada um pensar dentro de si aí. Quem é homo ou quem é hétero, não interessa. É só pensar. Quando foi que eu escolhi gostar do sexo oposto? Pense. Eu duvido que alguém aqui vai conseguir dizer uma data. Ninguém vai conseguir. O que você vai conseguir é pensar assim, não, a partir de uma certa idade, eu comecei a perceber que o menino ou a menina me interessava. E aí eu comecei a direcionar o meu afeto para aquele objeto. É isso que a gente consegue divisar dentro da gente. Mas a gente não consegue divisar uma escolha desse objeto. Porque isso não existe. E aí pode ter influência lá de trás, certamente, do retrossomas. E aí, né, o cara teve 10 vidas como mulher. Agora vem uma vida homem. O objeto sempre foi homem lá nas outras vidas. E agora ele tem que mudar para mulher. E às vezes ele continua com a energia que o atrai de homem. E aí isso dá um nó na cabeça do indivíduo. E às vezes eu acho que isso pode explicar muitos casos de homossexualismo. Com certeza. Mas não é a única explicação. O homossexualismo é uma doença, é um problema, eu diria, para muitos, outros não é problema, e tem muitas causas, desde o ponto de vista genético até o ponto de vista consciencial. Eu acho que isso é uma gama de etiologias que vão explicar essa condição.